Essa é uma questão que vai muito além do problema da corrupção e diz respeito à política criminal, né? Ao enfrentamento da criminalidade. E eu diria a você, Fúvio Brando, e quem nos acompanhará em relação a esse debate, esse é um dos problemas mais complexos que nós temos hoje no Brasil e no mundo, né? Como resolver o problema da criminalidade, né? E essa é uma questão especialmente complicada por uma série de fatores, por uma série de questões, e ela, em primeiro lugar, ela não pode ser resolvida dentro da lógica da vingança social. Esse é um primeiro ponto. Não se resolve isso, Fúvio, quando nós estamos diante de um crime que causa comoção social, e aí as pessoas resolvem tomar certas medidas e de vingança. Eu me refiro, por exemplo, a crimes que causam comoção envolvendo, por exemplo, adolescentes de 16 anos, 17 anos. Eu tenho 33 anos de história no Ministério Público e eu afirmo categoricamente que não é solução para o enfrentamento da criminalidade a redução da idade penal, né? Então, já começamos a lidar com esta questão por este ponto. Não é solução para o enfrentamento da criminalidade a redução da idade de responsabilização penal, certo? É muito mais efetivo você trabalhar a gestão dos estabelecimentos que são pensados, desenvolvidos para a aplicação de medidas socioeducativas nos termos do ECA, efetividade das medidas previstas no ECA, do que a vingança em decorrência de práticas infracionais. Primeiro ponto. Segundo ponto, não é apropriado que você lide com o crime com uma perspectiva de vingança social. Eu ouço pessoas dizendo, por exemplo, que é uma aberração você conceder aos presos privilégios como a visita íntima ou como a saidinha, não é? Eu penso que quando você vai lidar com o crime, primeiro, você não pode ser dar uma perspectiva de impunidade para o criminoso, mas, por outro lado, também você não pode olhar para o criminoso com o olhar de ódio e da vingança social. Você precisa encontrar o ponto de equilíbrio, né? Nagashi Furukawa, ele foi secretário da administração penitenciária do Estado de São Paulo e ele utilizou um modelo muito interessante aqui no Estado de São Paulo das APACs. O que eram as APACs? Eram unidades prisionais em que os presos eles tinham responsabilidades dentro do presídio. Que tipo de responsabilidade? Pintar os presídios, limpar os presídios, tá certo? Eles não eram pessoas que estavam ali amontoadas, com um olhar de que a sociedade estava se vingando deles, estavam ali amontoadas, custando dinheiro ao Estado. Não. Eles estavam ali sim, mas eles tinham responsabilidades. Então, é necessário olhar para o prisioneiro de uma maneira humana e, ao mesmo tempo, ele precisa ser responsabilizado por aquilo que ocorreu, né? Por outro lado, falta no Brasil uma política criminal. Você veja, nós todos os dias vemos notícias de gravíssimos crimes de trânsito, nós vemos isso que você retratou, cada vez mais pessoas jovens cometendo delitos. E por que os jovens, cada vez mais cedo, cometem delitos e cada vez mais delitos? Porque na percepção desses jovens e de muitas outras pessoas, nós temos no Brasil a impunidade como regra. E por que existe essa impunidade como regra? Primeiro, porque o sistema é lento, moroso, burocrático e não é efetivo,
né? Então nós precisamos rever esse sistema, a maneira de distribuir a justiça, a maneira de distribuição da justiça, ela não é boa. Nós precisamos rever a forma de distribuir justiça. Ela precisa ser efetiva, né? Então, é necessário rever a forma de distribuir a justiça, é necessário rever a forma de punir, tá certo? Só que o problema é, Fúvio, o Datafolha acaba de divulgar a pesquisa, 78% dos brasileiros têm a percepção de que quem faz a lei faz visando alto benefício. Essa semana estava pautado para votação a PEC da blindagem, né? Os parlamentares querem instituir uma regra que somente se pode investigar um parlamentar se ele autorizar. Ou seja, veja só o absurdo. Um deputado, ele pegou uma metralhadora, matou 5 pessoas, e o Ministério Público só pode começar a investigar esse deputado se os deputados autorizarem. Ele praticou corrupção e desviou 100 milhões, 500 milhões. Veja o caso de São Bernardo do Campo, né? Em menos de 6 meses de mandato, foram encontrados 14 milhões em dinheiro vivo. O linguajar do senhor prefeito de São Bernardo, linguajar de máfia. E o que propõem os senhores parlamentares? Não pode começar a investigação sem a autorização dos senhores congressistas. Isso não existe. Isso é o salvo-conduto para o crime. Então, os jovens veem esse tipo de notícia, eles se sentem estimulados à prática criminosa. É por isso que eles praticam o crime. Porque eles veem que vale a pena praticar o crime. Porque quem faz a lei para garantir a impunidade por lei. No maior descaramento, Fúvio. Isso nem é mais escondido, isso é descarado. Em 2021, a Lei de Improbidade Administrativa, que era a principal lei em vigor no Brasil para punir a corrupção, foi destruída, sem dó nem piedade. No projeto, inclusive, eles queriam legalizar o nepotismo. Então é isso, é por isso que o jovem pratica tanto crime, por isso que o crime prevalece, infelizmente. Falei demais. Professor Fúvio, me permite fazer uma Mas consideração? claro, professor, eu percebi a sua inquietação. Por favor, a palavra é sua, porque eu sei que o senhor tem muito a contribuir com essa parte. Não, eu quero até perguntar depois para o Liviano. Essa semana eu até entrei ao vivo e eu fui muito duro na análise que eu fiz a respeito da PEC da blindagem, da PEC da impunidade, né, como foi chamada. Especialmente pelo último tópico. A produção do programa colocou os 4 e o último é justamente essa, que se a justiça quiser investigar, são os ínclitos deputados que devem permitir a investigação. A primeira e rápida pergunta, Liviano: isso não é invadir a seara de um outro poder? Isso é inconstitucional. Se impedir a justiça de investigar é inconstitucional. Ou eu estou errado? Totalmente inconstitucional. Isso aí, um estudante de primeiro ano de faculdade percebe que isso viola o princípio da separação dos poderes. Nas primeiras aulas de direito constitucional, você já percebe que, obviamente, isso é inconstitucional. Se no Brasil, a tal da Comissão de Constituição e Justiça, ela funcionasse, uma proposição dessa natureza deveria ser barrada na tal da CCJ. Né? Mas a CCJ ela está virando a cada dia que passa mais peça de museu, né? Outra coisa, eu publiquei não faz muito na minha coluna que eu tenho no canal My News, falando sobre a moralidade necessária e a moralidade que existe e é seletiva. Eu não sei se o senhor acompanhou, deve ter acompanhado porque é muito bem informado, mas no domingo passado, o Estadão trouxe nas suas notas e informações um elogio à proposta de reforma administrativa de um deputado do Rio de Janeiro, deputado Pedro Paulo.
E aí eu queria lhe perguntar, o senhor sinta-se à vontade para responder, como o senhor quiser, mas o deputado olha com muita intensidade, por exemplo, para a Justiça, para o Ministério Público, e eu acho, e aí você me perdoe a minha sinceridade, eu acho até que nós temos que discutir sempre questões relacionadas à Justiça, mas não apenas à Justiça, mas também ao Poder Executivo e ao Legislativo. Porque eu acho que quando a gente fala de privilégio, eu tô com o livro aqui, eu também fiz uma resenha do Bruno Caraza, né, em que ele escreve um livro chamado O País dos Privilégios, mostrando como o privilégio não é ilegal. Ele não é ilegal, não é contra a lei, mas é a utilização da lei para benefícios privados de maneira legal. O que o senhor poderia dizer sobre isso? Porque, e eu encerro te passando essa pergunta. A gente tem hoje um legislativo muito empoderado, muito forte. O legislativo, ele quer as emendas parlamentares para fazer aquilo que é a função do executivo. Só que o legislativo não quer a transparência na origem, no destino e como foi aplicado o recurso, mas ele quer parcela do poder executivo. Do outro lado, agora o legislativo está querendo usurpar também as prerrogativas do poder judiciário. Como é que a gente fica? Pois é, Prando, isso me lembra quando nós tivemos, há alguns anos atrás, aquela proposição das 10 medidas contra a corrupção. A Câmara ficou indignada com aquilo e, como reação, o que eles fizeram? Fizeram uma atualização da lei de abuso de autoridade. Tudo bem, a lei de abuso de autoridade era uma lei que entrou em vigor no tempo da ditadura, uma lei de 65, e era plausível atualizar a lei de abuso de autoridade. Mas, eu não sei se você se recorda, mas a lei que foi feita foi uma lei como um momento de vingança legislativa contra juízes e membros do Ministério Público. Essa lei, ela é indisfarçavelmente um ato legislativo de vingança. Você examina artigo por artigo, os tipos colocados ali são petardos de vingança contra juízes e membros do Ministério Público. Você não encontra ali um tipo penal incriminando congressistas, como se fosse impossível que um membro do Congresso praticasse ato de abuso do poder. Né? Isso é uma barbaridade. E aí, agora, o senhor Pedro Paulo, que, aliás, ele era pré-candidato a vice-prefeito do Eduardo Paes do Rio de Janeiro, mas acabou não sendo, porque uns vídeos íntimos acabaram vazando e ele acabou desistindo de ser candidato. E agora o senhor Pedro Paulo ele se apresenta como possível candidato ao Senado no ano que vem, e é legítimo que ele pretenda ser candidato, mas aí qual é a plataforma dele? É o homem da moralização. Se você quer fazer moralização, como você muito bem colocou, ela não pode ser seletiva, Prando. Né? Você quer moralizar o Judiciário, quer moralizar o Ministério Público, a moralização não pode ser parcial. Né? Eu senti falta nesta proposta do deputado Pedro Paulo, como você colocou com propriedade, e a moralização relativa ao âmbito legislativo, porque há privilégios também no âmbito legislativo, como é sabido. Né? Então, só se olha um lado da moeda. Né? Isso é ruim, porque dá a impressão que todo o problema do país são os promotores, são os juízes. E aí, se você perceber este movimento para proibir investigações sem autorização do Congresso, aí você percebe qual é a real intenção deles. Aliás, a deputada Carla de Toni, essa semana, falou em derrubar decisões da Suprema Corte no Congresso. Isso é uma aberração. Então não é mais Suprema Corte, tem que mudar o nome também, porque Suprema significa que é uma decisão final. Se a decisão pode ser derrubada na Câmara, então deixou de ser Suprema. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento muito triste da nossa história, em que não há mais separação dos poderes. Né? A nossa Constituição fala em 3 poderes independentes e harmônicos. Não existe poder moderador.
mas o senhor Ives Gandra veio com uma história aí que as Forças Armadas seriam poder moderador. Isso não existe. Não há previsão constitucional de poder moderador. Nós tivemos poder moderador no Brasil apenas na Constituição do Império, em 1824, em que Dom Pedro I reservou para si o poder moderador. Fora deste momento, em 1824, jamais na história do Brasil não tivemos poder moderador. Isso significa o quê? Que nenhum poder pode se sobrepor aos demais. Eles são poderes independentes, harmônicos e que se separam entre si. Eles têm que encontrar o ponto de equilíbrio. Nenhum dos poderes pode se sobrepor aos demais. Então, uma regra como esta que está se propondo, ela viola a Constituição. E isso é inadmissível, né? Então, você colocou com muita propriedade essa questão da moralidade seletiva. Isso é inadmissível, né? O deputado ele tem todo o direito de ser candidato, mas eu vejo uma linha de discurso demagógica. Isso é demagogia, né? Querer jogar toda a carga de responsabilidade. Tudo bem, mas isso orçamentariamente representa muito. Mas veja, a questão não é estritamente do número, a questão é de postura, né? Você tem que acertar também a questão dos planos de saúde vitalícios que os deputados e senadores têm direito a partir de 6 meses de mandato. Isso é imoral. 75 assessores que um senador pode ter, tudo isso precisa ser resolvido também, não é, Prando? Estão me ouvindo? Está com a tela dividida aqui, mas estão me ouvindo? Sim, olha, depois eu vou te mandar. Depois, Liviano, eu vou te mandar um artigo que eu escrevi, porque eu toco em muitos desses pontos que você está tratando. Professor Fúvio, só para entender aqui do que está falando o Roberto Liviano, eu estou lendo aqui do Poder 360, que ele acabou de se referir. A deputada federal Carol de Tone, PL Santa Catarina, protocolou um PLP, Projeto de Lei Complementar, para autorizar o Congresso a sustar atos normativos do Poder Judiciário que exorbitem da sua atribuição jurisdicional em face da competência. Aí diz o seguinte aqui, qual é a justificativa? Ao justificar a medida, a deputada disse que o Poder Judiciário, em especial o STF, vem avançando através do chamado ativismo judicial, que é quando o julgador age como o próprio legislador, violando assim o equilíbrio, a harmonia e a independência dos poderes. Veja só, não, balancei tudo aqui, foi sem querer. Mas veja só, professor Fúvio Liviano, é uma inversão absurda, porque, por exemplo, eu me lembro aqui, professor Fúvio, que nós tivemos uma discussão, você e eu, sobre a aplicação de 17 anos de prisão para aqueles que operaram o 8 de janeiro, e que trouxe uma indignação porque eram penas excessivas. A grande questão, e aí está o Liviano que me corrija, mas quem determinou a pena foi o legislativo quando criou a lei. Quando você comete 5 crimes, eles foram somados não pela pena máxima e chegou a esses 17 anos. Então me parece que uma parte do Congresso tem olhado para o Judiciário e não raro para o Supremo Tribunal Federal tentando se vingar porque estão cumprindo sua função, que é uma função atinente à justiça, ou então, nos termos que os nobres colegas gostam, jurisdicional, não é?